Oi, bem-vindo ao vídeo dos livros do mês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de junho e também quais são os livros que eu pretendo ler no mês de julho. Vamos começar com o livro que me deu raiva já logo no início do mês, que foi O Enigma do Quarto 622. Esse é um livro de mistério e conta a história de um Nepo Baby, um rapaz chamado Macari, que tem na sua família, né, um banco, e esse banco é passado de geração a geração, né? Só que ele é tão inapto, ele é tão ruim em tudo que ele faz, que se cogita não passar o banco para o nome dele, né? Se cogita que o banco vá para um amigo dele que veio de baixo, que é uma pessoa que, nossa, faz tudo muito bem, que é maravilhosa e incrível, e inclusive é a mãe da mulher dele, porque nem a mulher desse Macari, desse nosso Nepo Baby, é apaixonada por ele. Acha ele uma pessoa legal, bacana e tal, mas só. Ela, na verdade, é apaixonada mesmo por esse amigo que faz tudo muito bem, que todo mundo ama, que é incrível e que provavelmente vai ser o presidente do banco. Eles tentam empurrar pra gente a leitura inteira que esse Nepo Baby, que o Macari é uma pessoa de bom coração, apesar de ser meio ruim em tudo que ele faz. Mas, sinceramente, não me convenceu, não sei se vai convencer vocês. E a história é meio que contada principalmente no núcleo dele, né? No núcleo da mulher dele e tal. E isso faz com que a história fique chata na maior parte do tempo, porque ele é um personagem chato. Existe também quem tá buscando o mistério, que é um autor, né? Que se chama Joel, também com uma mulher que também acha nada a ver, que ele conhece num hotel e eles ficam buscando esse mistério. Eu achei com graves problemas de acreditar na história. Eu achei uma história meio inacreditável, sabe? Você encontrar uma mulher num hotel e começar a investigar um mistério e as pessoas falarem com você. Enfim, achei muita loucura. O personagem do autor também é chato, o personagem da mulher não é desenvolvido, então ela até parece que se fosse desenvolvido poderia ser uma pessoa legal, mas não é. Você só sabe dela pela ótica dele, né, do autor, é o narrador personagem. E é isso. É um livro muito grosso, ele tem 500 páginas, eu acho que isso é o pior, porque se fosse uma historinha que se desenvolvesse rápido, talvez fosse mais bacana. Ele tem aquele problema de que você já sabe que existe um mistério no quarto 622. Logo no início do livro você descobre que morreu uma pessoa, mas você não sabe quem, em qual contexto. Só que você sabe que não vai descobrir tão cedo, porque o livro é muito longo. Então, durante vários dias eu fiquei lendo muito chateada, querendo saber o que vai acontecer, porque a todo momento eles fingem que você vai descobrir rapidamente, né, na próxima página o que vai acontecer, e ele dá uma rasteira e muda, sei lá, muda a pessoa que tá falando, muda o núcleo, e você não fica sabendo, e eu fui ficando com muita raiva disso. Enfim, a gente só descobre o que acontece nas últimas folhas, e eu não achei que os personagens se sustentam sem esse mistério, então são boas horas da sua vida desperdiçadas. Eu li esse livro principalmente porque eu tô querendo ler livros fora, como eu sempre falo pra vocês, do eixo Reino Unido e Estados Unidos, né? Acontece na Suíça, né? Eu acho que o ponto positivo dele é justamente essa ambientação, você se sentir na Suíça, as coisas suíças, o modo de vida suíço. E eu li por causa disso e acaba sendo o único ponto positivo, na minha opinião. O rapaz escreve bem, mas já me falaram que todos os livros deles é assim, com muita enrolação, e ele gosta de escrever muito. Então, provavelmente não vou ler mais nenhum livro dele. O segundo livro que eu li no mês de junho, eu amei, que foi muito bom, que foi Drácula, nessa edição maravilhosa que eu já mostrei aqui pra vocês. É um livro que tem pouco mistério, eu acho, que ele é um livro mais de... Ele tem um arco, né? Tem um propósito, um começo, meio e fim, assim, e o fim é realmente se a aventura vai dar certo ou não, mas não tem nada misterioso. Você já descobre quem é o Drácula e você já entende o mistério no início do livro, porque no início ele faz um pouco de suspense sobre o que é o Drácula, quais os poderes ele tem, mas rapidamente você já fica sabendo de tudo. E é um livro emocionante, assim, porque como você sabe,
as coisas que o Drácula pode fazer, você fica o tempo todo meio ansioso sobre o que vai acontecer em seguida. Tem uma personagem feminina muito boa e eu sempre acho isso interessante em livros antigos. Ela é muito inteligente, muito diligente e uma peça muito importante aqui pra aventura dar certo, então foi muito bom. Eu conheci o Van Helsing, que eu não sabia quem era, mas eu tinha ouvido falar, mas não sabia nem que era um personagem do Drácula. Gente, essa edição tá linda, vale muito a pena. A história do Drácula é aquela, né? É um vampirão que ele mora num canto muito escondido e ele começa a querer aprender inglês para poder vir para uma cidade populosa e assim expandir os domínios dele. Então ele é um vampiro imperialista, megalomaníaco, que quer muito. Só que no caminho dele ele encontra o Van Helsing, acho que principalmente porque apesar de existir dois personagens, né? Tem essa moça e o marido dela, que eles entendem o risco, eles sabem, eles vão lá lutar, e outras pessoas que vão lá lutar também. O Van Helsing que detém o conhecimento, né, do que está acontecendo e de como pode ser combatido. E a partir dos conhecimentos dele, né, que tem a ver com religião, de área, essas coisas que fazem parte do nosso imaginário de vampiro, é que eles tentam combater o Drácula, né? Tentam acabar com ele e acabar com a influência dele na cidade. É um livro muito bom, muito bem escrito, é muito bom para sair da ressaca literária do livro anterior, vale muito a pena. Os dois próximos livros que eu li no mês de junho não estão aqui físicos porque eu li no Kindle. Eu já tinha falado pra vocês que eu tinha lido A Fundação, do Isaac Asimov, né, o primeiro livro. Tinha amado, eu realmente amei, achei maravilhoso. E na promoção que teve da Amazon, recente, né, eu comprei os dois boxes no Kindle. Tanto o primeiro box, que eram os 3 livros principais, que foram os primeiros que ele fez, do cânone, né? E depois os 4 livros que ele lançou depois, dando continuidade, né? À trilogia. Eu acho que cada box saiu por volta de R$ 40 na promoção, então foi muito bom, né? Primeira Fundação, na verdade são vários contos durante, eu acho que 150 anos ali. Esse do Fundação Império, ele se debruça mais em uma história em específico, em uma crise seu dom em específico. Depois eu li, eu também não vou falar muito, porque como é o segundo livro, acaba que dá spoiler do primeiro, pra quem não leu o primeiro ainda. E o terceiro livro, que é a Segunda Fundação, que dá quase continuidade também a esse mesmo imbróglio principal do segundo livro. E a gente vai ficar sabendo um pouco mais da Segunda Fundação. A Segunda Fundação é dita que ela existe já desde o início, né, do livro, mas a gente não sabe onde ela fica. E no segundo livro começam-se as buscas da primeira fundação pela segunda, e no terceiro livro essas buscas continuam. É isso, gente. O segundo livro, porque ele acaba se detendo mais em uma história, ele não é tão dinâmico quanto o primeiro. Eu achei ele mais arrastado, apesar de achar muito bom e achar o final sensacional. A minha personagem preferida é a personagem do segundo livro. Muita gente fala que é uma personagem do terceiro, mas a minha preferida é a do segundo, a avó, né, da personagem principal do terceiro livro. Porque eu achei ela muito perspicaz, achei ela maravilhosa. Enfim, e no terceiro livro a gente tem ainda os desdobramentos desse problema. E se no segundo nós nos detínhamos mais a uma história, o terceiro é só uma história envolvendo essa segunda fundação. Só que ele também é bem rápido, ele se desenvolve bem. Eu acho que eu gostei mais do terceiro. Eu acho que o primeiro pra mim é o meu preferido, depois o terceiro e depois o segundo. Mas todos são muito bons, todos eu li muito rápido e todos eu acho que vale muito a pena. Mas vou dar uma parada agora antes de começar o segundo box, porque eu tenho que ler outras coisas. O livro que eu li em junho foi Pachinko. Apesar dele contar a história, né, da nossa personagem principal, desde o início ali, quando ela ainda tá na Coreia meio rural, até depois que ela vai pro Japão, ela se distancia, assim, daquela coisa meio mamão com açúcar, porque a vida dela é muito agitada. A gente vê ela vencendo na vida, né? O que é vencer, né? Mas através do trabalho. E o quanto ela se sacrifica em prol dos filhos, em prol da subsistência mesmo, do pão de cada dia. É muito interessante a cultura coreana, né? Todo o preconceito que os coreanos sofrem no Japão também, a gente entende um pouco da história dos povos orientais, né?
do que acontece fora aqui do Ocidente. Gostei muito. Ele foi um livro que eu chorei bastante e que foi o primeiro livro depois do Caçador de Pipas que eu tive que dar uma pausa pra me recuperar pra poder ler de novo. Mas vale muito a pena. Leiam. Eu tinha falado que eu ia ler também O Amor no Tempo da Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Só que, gente, é um livro muito lento. Eu tava lendo na raça, né, com os meus próprios olhos, mas eu não tava conseguindo vencer. Tava achando assim, porque é aquele novelão. Não, pelo menos até agora, eu acho que eu sei lá, tô na 70% do livro. Não acontece nada grande, não tem um arco, assim, não existe uma aventura pra ser cumprida, não existe um mistério pra ser desvendado, não existe nada. É simplesmente a vida passando, igual 100 Anos de Solidão. Só que 100 Anos de Solidão ainda tinha pequenos arcozinhos ali, né, no que tava acontecendo. Aqui não, aqui é basicamente a história da Firmina Daza e do rapaz, do marido dela, o médico, e a história deles desde o início, do ponto atual deles, e depois vai falando sobre o passado, né? E a gente tem uma cronologia a partir do momento que ela vira mocinha, ia se apaixonar a primeira vez, e ele chega na cidade, enfim, a gente fica sabendo da vida toda deles. Eu gostei muito de 100 Anos de Solidão, mas eu acho que 100 Anos de Solidão foi muito longo pra mim, eu demorei também mais de um mês pra terminar de ler. Esse daqui não tá sendo diferente, né, já que vamos para um mês de leitura. Mas eu consegui entender o que as pessoas veem no Gabriel quando eu fui no YouTube e eu busquei o audiolivro. Porque a partir do audiolivro que a gente tem uma pessoa falando e a gente consegue escutar a beleza das composições do Gabriel e da forma como ele dispõe as palavras e tudo mais, eu acho que é a verdadeira beleza do livro, né? Não é a história em si é bem banal, uma história antiga, de um casal antigo que passou por coisas antigas, mas a forma como ele conta a vida cotidiana, as construções, as escolhas de palavras, eu acho que é o grande diferencial, ou seja, meio poesia. E eu tenho gostado de estar escutando no audiolivro. Então é isso. Espero que próximo mês, né, eu tenha terminado, já que agora eu tô escutando também no YouTube, no audiolivro. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, se vocês quiserem escutar também. E é isso. Eu vou passar um tempo sem ler Gabriel Garcia Marques. Então esse vai ser o primeiro livro que eu pretendo finalizar em julho. Vai entrar aí na minha TBR novamente. Vamos para o segundo livro. Como eu falei pra vocês no vídeo passado, eu peguei uma promoção da Tag, que era 50% no primeiro livro. E o primeiro livro veio, né, ele chegou numa luva, deixa eu mostrar pra vocês a luva, essa daqui. Eu deixei aqui porque eu pretendo comprar outros livros da Tag e aí a gente sobe, né? Ai, tem espaço pra subir. Ele veio nessa luva aqui, tem até um vídeo curto do dia que eu recebi a caixinha. E ele é esse aqui, A Mulher do Século, do Patrick Dennis. Gente, eu amei esse livro, amei. Assim, não tô muito... Tô na página 127, eu acho que eu devo estar nos 30% do livro. Então ele é um livro que eu também pretendo finalizar em julho. Eu tenho gostado muito da personagem principal. É um livro muito engraçado, meio de comédia. O escritor, pelo que eu vi no livrinho que vem da Tag, né, de apoio, ele fez muito sucesso na década de 60, de 50 e 60. Na década de 70 ele falou que ele já tinha dito tudo que ele tinha pra dizer. E aí ele virou mordomo de pessoas ricas. E é isso, eu gostei muito da forma, assim, a única ressalva que eu tenho é porque ele fica indo e voltando num artigo de revista, que é a linha dorsal, né, que ele usa pra poder fazer o link das partes da vida da Mulher do Século, já que ele também é um narrador personagem, ele é o sobrinho, né, da Mulher do Século. E é isso, quando eu terminar o livro, finalizar, eu venho contar pra vocês o que eu achei, o meu veredito final, né, em relação a Mulher do Século, que foi o livro do mês de junho da Tag. Eu acabei não cancelando a assinatura a tempo, e aí eles vão me enviar também o Tag mês de julho, que, gente, foi R$80. Assim, eu gostei muito, eu fiquei até pensando em assinar, mas é muito caro, porque se você for na Amazon, né, que é o terror das livrarias, se você for na Amazon com R$80, você compra super edições, né? Tipo, essa edição de Drácula aqui eu comprei na promoção, beleza.
mas ela sempre tá com uma espécie de promoção na Amazon, né? Eu acho que eu comprei por 40 e poucos, e porque foi naquele Blue Book, Book Blue, sei lá o que que é. E agora ele tá a 50 e poucos, entendeu? E é um livro bem grande, assim. E a proposta gráfica da tag é muito boa, muito linda, muito legal, mas eu acho que, não sei se vale, sabe? Enfim, o próximo livro que eu pretendo finalizar no mês de julho é este aqui, Nossa Parte da Noite, que é um livro de uma argentina, que é a Mariana Henriques, né? Novamente naquela proposta de ler livros sem ser norte-americanos ou ingleses, né? Eu também já comecei ele, só que eu tô bem no início. Ele fala sobre coisas meio X-Men, pelo visto. Eu não gosto de saber sobre o que é antes de começar a ler. Eu quero pegar todas as novidades do livro. Então, pelo visto, a gente com poderes especiais na Argentina, que nem a história pra vocês que eu mostrei do Joel Dix. É muito legal você ver histórias se passando assim em lugares diferentes, né? E essa é a história que se passa na Argentina, então é muito bacana. Pretendo ler também, que também já comecei, é o primeiro livro de Duna. Eu tô bem no início também, aqui na página 29. Até agora eu tô gostando, só que eu achei que eu não lembrava do filme, só que quando começo a ler o livro eu percebo que eu lembro muito do filme ainda, e isso pra mim é ruim, porque eu gosto de surpresas, mas enfim, vou persistir e continuar lendo. E por último, mas é um livro que eu acho que eu não vou conseguir terminar no mês de julho, é Frankenstein. Eu comprei essa edição bilíngue pra ver se eu treino um pouquinho o meu inglês, mas por causa disso acaba ficando muito lento. Ele é muito interessante, eu até fiz um vídeo curtinho mostrando aqui pra vocês, bem detalhadamente, né? Num lado a gente tem a folha em inglês e no outro lado a gente tem a folha em português, e aí dá pra você fazendo a comparação dos termos, porque tem muitos termos que não é exatamente a mesma tradução, né? Mas você consegue ver o que a frase quis dizer, né? E como ficou melhor escrita. Eu tô achando interessante, só que como eu disse a vocês, ele é muito lento, então provavelmente eu não vou conseguir terminar ele em todo em julho. Gente, é isso. Esses foram os meus livros. O vídeo ficou mais curto porque no último vídeo eu acabei pulando 2 meses, né, de leituras pra comentar. O que vocês acham? Vocês já leram alguns desses livros? O que vocês acharam? Vocês discordam do que eu achei? Vou fazer igual aquela menina. Aceito a opinião contrária, mas também não fico calada. E o que vocês já leram também? Algum desses que eu pretendo ler em julho, que eu comecei a ler, né? Porque a maioria são de livros que eu já comecei a ler e eu quero terminar em julho. O que vocês acharam? Vocês assinam a tag, curtem, dê a opinião de vocês. Beijos e até a próxima.